Olá, boa noite. A discrepância no salário de mulheres e homens ainda é uma realidade em todo o país e nos estados do Nordeste esse abismo fica ainda mais evidente. Elas trabalham tanto quanto, mas ganham menos, muito menos. Um fórum em São Luís está discutindo o que é necessário mudar no conceito para transformar essa realidade de mulheres que recebem menos do que os homens. Esse é um dos destaques da edição de hoje do Jornal da Guará, que vai mostrar também. Professores voltam ao trabalho, mas escolas da rede municipal permanecem fechadas. Mais um prefeito é preso no Maranhão, envolvido em crimes de agiotagem e desvio de verbas. E ainda as novas regras dos planos de saúde para atender quem tem suspeita de Zika. A reportagem que abre a edição do Jornal da Guará desta terça-feira tem como destaque um assunto polêmico. Mulheres podem receber menos do que homens exercendo a mesma função? É claro que não. Direitos iguais, benefícios iguais e trabalhos exercidos da mesma forma não devem ser remunerados de maneira diferente. Mas na prática, nem sempre é assim. A diferença de gênero é só uma das múltiplas facetas que atinge o mercado de trabalho nosso de todos os dias. E esses temas estão sendo discutidos em um debate, em um fórum que está acontecendo na capital maranhense. Nilde começou a trabalhar na loja no setor de pisos. Aos poucos foi aprendendo até chegar à função que ocupa hoje. Na equipe, lida com 12 funcionários, todos homens. Ela faz parte do grupo de pessoas que ocupam uma vaga no ainda difícil mercado de trabalho para as mulheres. De acordo com dados do IBGE, mais de 2.500.000 maranhenses têm uma ocupação, sendo o número de homens superior ao de mulheres. De janeiro a março de 2006, a taxa de desocupação entre os homens foi de 8,9%, das mulheres 13,6%. Enquanto o rendimento médio dos homens ficou em 1.027, o das mulheres 936. A notícia boa é que de 2014 para cá, a diferença salarial entre os homens e mulheres pelo menos reduziu. Os dados mostram que, no ano, elas receberam, em média, 74,5% da renda dos homens. Em 2013, esse percentual era de 73,5%. Nossa bem-sucedida personagem não tem reclamações sobre salário e acredita que essas diferenças de gênero no mercado de trabalho tendem mesmo a diminuir cada vez mais. Hoje, em cada departamento que você vai, você sempre vê uma mulher. Às vezes a gente até fica surpresa, meu Deus, será se eu estou vendo realmente isso? Mas hoje é possível, tá? A mulher, ela vem conquistando cada dia mais o mercado de trabalho, tanto na questão da remuneração de salário, como na função também, isso, assim, nós conquistamos o nosso espaço hoje no mercado de trabalho. E mais, para ela isso se estende também às funções. Aqui o que parece fazer parte de um mundo essencialmente masculino, na verdade faz parte da rotina diária dessa gerente. Ela até teve a oportunidade de trabalhar no setor de utilidades com objetos mais domésticos, mas na hora de escolher fez questão de ficar com as ferramentas, algo completamente diferente do dia a dia de casa. E surgiu a oportunidade para eu gerenciar um outro setor, que seria o de utilidades. Só que, na verdade, como não tinha muito a ver comigo, né? Porque coisas de casa, só a minha mesmo, né? Para cuidar. Aí foi que, depois de um tempo, surgiu a oportunidade para eu assumir o setor de ferramenta. Aí eu aproveitei essa oportunidade. E assim, é muito fácil. Temas relacionados a gênero e mercado de trabalho fizeram parte das discussões do primeiro encontro observatório do mercado de trabalho do Maranhão, promovido pela Universidade Federal. A partir das pesquisas realizadas pelos alunos, poderão ser formuladas políticas públicas de trabalho, emprego e renda que minimizem essas diferenças. O artigo de Brenda, por exemplo, trouxe reflexões sobre a autonomia das mulheres através da esfera do trabalho. E depois da pesquisa, ela própria mudou totalmente o olhar a respeito do tema. Depois da pesquisa, eu me senti mais motivada a lutar para que as políticas públicas para as mulheres elas sejam de fato garantidas e que elas proporcionem essa autonomia, melhores condições de vida para as mulheres diante de todo esse processo de desigualdade que as mulheres sofreram. Para ter menos desigualdade é necessário ter mais emprego disponível, só que isso não vem acontecendo e a culpa é dela, né? Da crise.
Os números da produção industrial que não cresceram nada mostram bem isso. Não é verdade, Aniele Pimentel? Boa noite para você. Boa noite, Pascoal. Pois é preciso ter vagas no mercado de trabalho. Essa variação zero da atividade industrial em metade dos ramos pesquisados acaba dificultando o processo de geração de novos empregos. Setores de perfumarias, indústria extrativa e de metalurgia tiveram indicadores positivos na produção industrial e os mais negativos ficaram com os setores de gêneros alimentícios, produtos derivados de petróleo e biocombustíveis. Em números gerais, o índice acumulado para os 5 primeiros meses de 2016, o setor industrial assinalou redução de 9,8%. A taxa analisada, a indicadora acumulada nos últimos 12 meses, com a queda de 9,5%, ou seja, vai ser necessária uma intervenção mais forte para abrir vagas, ao menos no setor da indústria, viu, Pascoal? Eu volto com você e até amanhã. Obrigado, Anne. Boa noite. Até amanhã. Vamos agora aos números do mercado financeiro desta terça-feira, começando com os indicadores da Bolsa, que caiu 1,38% e terminou com negociação de 51.842 pontos. Já o dólar subiu 1,11% e foi cotado a R$ 3,30. O euro se desvalorizou em 0,32% e fechou o dia cotado a R$ 3,65. E olha, aconteceu de novo, viu? Novas empresas foram flagradas tentando burlar o fisco estadual. A Secretaria de Estado da Fazenda expediu hoje notificação para 69 empresas que foram identificadas cometendo omissão de receitas, que juntas somaram 381 milhões de reais. Com a irregularidade, as empresas podem ter deixado de recolher aos cofres públicos estaduais aproximadamente 64 milhões de reais em impostos de circulação de mercadoria e serviços, o ICMS. Foi fixado um prazo de 20 dias para que as empresas justifiquem as divergências entre os valores declarados à Receita e à Secretaria de Fazenda. Caso as empresas não apresentem essas justificativas, será instaurado um procedimento fiscal para a constituição de crédito tributário, acrescido de juros e multas. Os professores da Rede Pública Municipal de São Luís voltaram atrás depois de tantas idas e vindas e aceitaram a proposta inicial da Prefeitura de São Luís de reajuste de pouco mais de 10% parcelado em 2 vezes. Mas só que em muitas escolas da Rede Pública Municipal tudo continua como antes, portões fechados e nada de aulas. Na maioria das escolas da Rede Municipal de Ensino da capital maranhense, o cenário é o mesmo. Portões fechados e instituições sem aulas. Apesar do fim da greve dos professores, o município decidiu pelo recesso das férias de julho e ampliou a carga horária dos educadores para 40 horas para atender apenas uma pequena quantidade de alunos. Até o final de julho, 16 escolas da Rede Municipal de Ensino de São Luís estão programadas para funcionar durante as férias, como, por exemplo, a UEB Pedro Marcosini Bertol, aqui no bairro Jaracati, onde 3 turmas estão ativas. Ampliamos a carga horária dos professores de 20 para 40 horas e de 24 para 40 para resolvermos um problema de carência de professor nas séries iniciais do ensino fundamental e em toda a educação infantil. Essa questão foi plenamente resolvida. Além disso, alguns alunos, como é o caso, por exemplo, do Pedro Bertol Marcosini, aqui no Jaracati, ficaram sem matrículas por conta da necessidade de reparos na escola e eles agora estão, nesse período, tendo uma programação específica de reposição de suas aulas para quando se retomar o segundo semestre em agosto, eles entrarem nas turmas regulares da escola dele, que é o Pedro Bertol. O secretário explica ainda que todos os estudantes só vão retornar normalmente às aulas em agosto, com 3 calendários letivos funcionando. Nós estamos tentando corrigir uma desorganização que houve do calendário escolar por conta da greve de 2014, de tal forma que a Prefeitura passou a contar com 3 calendários. Nesse período agora, nós estamos tentando fazer a reposição das aulas relativas ao 3º calendário
para que fiquemos só com 2 e programemos a verdadeira organização a partir de 2018. Em novembro tem Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é a porta de acesso para as universidades que utilizam o sistema para o ingresso. A concorrência forte faz com que muitos estudantes intensifiquem as horas debruçadas sobre livros, apontamentos, fichamentos, tudo isso para garantir uma nota que garanta o acesso ao sonhado ensino superior. O jovem quer estudar direito, mas para conseguir uma boa pontuação no Enem, tem que estudar. Tem noite que não dorme, estuda, tem que se empenhar, assim, não é fácil, mas a gente tem que organizar e ser disciplinado para, pelo menos dessa vez, dar certo, né? A gente poder ter uma condição melhor e lá na frente conseguir alcançar o que nós queríamos já ter alcançado antes, mas é desse jeito. O Léo tem a mesma rotina. No cursinho desde janeiro, 4 meses, é um tempo muito curto para tanto conteúdo que precisa estudar para conseguir uma vaga no curso de medicina. Tenta organizar os horários, a rotina, mas tem que organizar, tem que fazer todo o planejamento para conseguir trabalhar, estudar e tocar aí, tem que estudar para poder obter os resultados, né? É preciso muita força de vontade para dar conta do trabalho, da vida pessoal e dos estudos. O Exame Nacional do Ensino Médio é muito concorrido e esse professor explica que quem quer ter êxito no dia da prova tem que devorar os livros mesmo, nada de corpo mole. Ao contrário do que dizem os psicólogos, eu acredito que o cérebro ele foi feito para ser exercitado. Então, quanto mais você exercita o cérebro, quanto mais você estuda, quanto mais você pesquisa, muito mais fácil para você assimilar mais rapidamente qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de informação. A prova acontece em novembro e os cursos preparatórios já intensificaram suas aulas. Agora é uma corrida contra o tempo, mas para que o cansaço do trabalho não seja um obstáculo e os estudos um fardo, o segredo está no dinamismo das aulas. Qualquer assunto tratado com uma dose de humor fica bem mais interessante. Política agora. Com quórum suficiente, houve sessão na Câmara Municipal de São Luís e também na Assembleia Legislativa. Aliás, entre os deputados, imaginava-se que seria mais um dia de obstrução da pauta. Contudo, a sessão transcorreu de forma normal. A oposição ainda manteve uma postura de obstrução, mas não vingou e a sessão prosseguiu normalmente. No plenário, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou o parecer favorável ao projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que institui o Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas e cria o Fundo Estadual de Políticas Públicas também sobre drogas. O projeto prevê ainda que o Fundo Estadual dessas políticas deve assegurar recursos para o desenvolvimento da política estadual sobre drogas em todo o Maranhão. Também hoje, o plenário da Assembleia aprovou em segundo turno o projeto de lei que foi enviado através de uma mensagem do Executivo e dispõe sobre a designação de policiais civis aposentados para a realização de tarefas por prazo certo e outras providências. A ideia é proporcionar o aproveitamento de policiais civis aposentados. O projeto segue agora para a redação final. A seguir, Maranhão atinge cobertura vacinal contra a aftosa e ainda a prisão de mais um prefeito maranhense envolvido em agiotagem.